E aí, pessoal, tudo beleza? O noticiário trouxe um desafio gigante e uma oportunidade. A Petrobras conseguiu a licença do IBAMA para perfurar na margem equatorial, ali na Foz do Amazonas. Uma região que já tem exploração nas vizinhanças, como na Guiana e Guiana Francesa. E como um bom sinal econômico imediato, a empresa também anunciou a redução do preço da gasolina em 4,9% para as distribuidoras. Puxa vida, essa decisão nos coloca diante de um fato. O Brasil está diante de um potencial de riqueza que pode ser um motor de ascensão econômica e social. A pergunta central agora não é se deve explorar, mas sim como o governo deve se esforçar para garantir que esse dinheiro se reverta em desenvolvimento justo para o país. É sobre essa responsabilidade que a gente vai conversar, beleza? Vamos analisar com foco na lógica da responsabilidade. Como garantir que a ascensão financeira do petróleo se traduza em ascensão social e tecnológica? A licença na Foz do Amazonas abre uma porta para a ascensão de curto prazo que o país precisa considerar com seriedade e estratégia. O argumento central dos defensores do projeto é a necessidade de blindar a economia brasileira contra o declínio. Nosso atual motor, o pré-sal, tem uma vida útil limitada. Sua produção entrará em declínio natural nos próximos anos. Sem novas fronteiras como a margem equatorial, o Brasil corre o risco de perder sua soberania energética e ser obrigado a importar petróleo lá por 2034. Isso significa que a margem equatorial, para muitos, é a garantia de estabilidade e continuidade. O potencial de trilhões em royalties e impostos que essa exploração pode gerar é o lastro financeiro necessário para dar o salto de ascensão que o Brasil tanto precisa. O governo tem o dever de se esforçar para garantir que essa receita não se perca, mas que seja totalmente direcionada para a ascensão da nação. Isso significa políticas públicas fortes, financiamento robusto para a saúde, educação e infraestrutura, criando uma verdadeira ascensão social com programas de redução da desigualdade. O grande projeto nacional. A moralidade dessa exploração reside unicamente na sua capacidade de financiar a transição energética. O dinheiro do petróleo deve ser o propulsor, o capital de giro para acelerar a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de fontes limpas. A responsabilidade é usar o recurso fóssil para matar a dependência do fóssil. A Petrobras mostra que pode ser eficiente, como na redução do preço da gasolina que sentimos agora. O desafio do governo agora é que essa eficiência se estenda à burocracia regulatória e de investimentos. O Estado precisa ser aberto e ágil para transformar a riqueza potencial em ascensão real para o povo, e não em estagnação administrativa. A meritocracia deve ser aplicada não só na extração, mas na gestão desse fundo trilionário. Puxa vida, o dinheiro do petróleo é uma ferramenta poderosa. Mas ela só é útil se for usada com moralidade e empatia. O governo tem a responsabilidade de ser o guardião desse recurso, garantindo que ele cumpra seu papel de promotor do desenvolvimento. O sucesso dessa empreitada depende de um equilíbrio fundamental: proteção ambiental e desenvolvimento econômico. A lógica da responsabilidade nos obriga a encarar os riscos para evitar o colapso. O principal risco é o choque externo. Um vazamento ou acidente que a ciência aponta como possível, dada a complexidade da região. A margem equatorial não é o pré-sal. A dinâmica das correntes marítimas na Foz do Amazonas é caótica. Um acidente seria um colapso repentino para as comunidades ribeirinhas e pesqueiras, e um desastre econômico sem precedentes para a região norte. A aprovação da licença, com as novas exigências de segurança e monitoramento do IBAMA, deve ser vista como o padrão mínimo de meritocracia, técnica e ambiental, e segurança. O governo deve se esforçar para ir muito além do mínimo regulatório. A unidade deve ser entre o desenvolvimento econômico e a ciência que protege o ecossistema. A burocracia brasileira, por natureza, tende à lentidão e à opacidade. No modelo de declínio, a burocracia se torna a inimiga do desenvolvimento, absorvendo recursos sem gerar resultados. O governo deve se esforçar para garantir que a gestão dos royalties seja totalmente transparente e eficiente. A ascensão do Brasil exige que essa burocracia seja reformada para ser um acelerador de projetos sociais e ambientais, e não um freio.
O governo deve se esforçar para que os royalties gerem ascensão na região norte, historicamente carente. Isso requer empatia. Garantir que as comunidades não sejam apenas objeto de compensação, mas protagonistas do desenvolvimento. O colapso de credibilidade virá se o dinheiro for para o sudeste e o risco ficar no norte. O desenvolvimento da margem equatorial deve significar o crescimento da soberania energética e tecnológica do Brasil, com investimentos que criem uma economia regional diversificada, que não seja refém apenas do óleo. O sucesso dessa empreitada é vital para o projeto político. O governo tem que provar que o extrativismo burocrático pode, sim, gerar desenvolvimento sem causar declínio social ou ambiental. A ascensão do país agora depende da responsabilidade e do esforço em usar essa riqueza com inteligência, garantindo que o ciclo fóssil seja encurtado em vez de estendido. A gente precisa de unidade e coerência para garantir que o governo cumpra seu papel. Exigir que o governo prove que o dinheiro do petróleo será usado para acelerar a transição energética e para o desenvolvimento social, e não para sustentar a dependência do fóssil. Cabe a nós, sociedade, cientistas, movimentos sociais, fiscalizar a burocracia da Petrobras e do IBAMA para garantir que o risco seja zero e que a ascensão chegue a todos. O potencial está aí. A ascensão do país agora depende da responsabilidade e do esforço em usar essa riqueza com inteligência. Muito obrigado. Deixa um like para ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!